Bom dia, paz do Senhor, boa tarde, boa noite também, né? Dependendo do horário que você estiver vendo o nosso dia de devocional. E hoje vamos falar de uma pessoa mais importante da nossa vida. A pessoa que mudou a nossa vida, que é Jesus. E nós vamos falar sobre quem é ele, qual foi o propósito dele, e vamos começar com Isaías. Isaías 53 vai falar sobre Jesus, vai falar sobre o propósito dele. Quem é ele? E aí lá em Isaías 53 vai dizer que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Nesse versículo, Isaías está falando que através de Jesus os nossos pecados foram perdoados. No caso, seriam, né? Porque Isaías fala lá no Antigo Testamento, bem antes de Jesus vir. E aí fala que através da vida dele os nossos pecados seriam perdoados. Através da vida dele as nossas feridas seriam saradas. Através de Jesus nós teríamos uma nova oportunidade. É sobre ele que nós iremos falar no dia de hoje. Eu quero te convidar a esquecer agora todas as coisas do mundo, sabe? Trabalho, não sei se você está trabalhando, mas tenta focar agora neste momento onde vamos falar sobre Jesus. Tenta focar agora sobre o que vamos estudar sobre Jesus. E ainda em Isaías fala que por causa da vida dele, por conta do castigo que era para nós recebermos, por conta das nossas más escolhas, por conta dos nossos pecados, por conta dos nossos erros, era para o castigo vir sobre nós como consequência das nossas escolhas. Mas Jesus levou sobre si os nossos pecados. E por isso nós temos paz. Lá em Filipenses vai dizer que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por conta dele que nós acessamos essa paz. E eu quero declarar sobre a tua vida agora a paz do Senhor. Essa paz que excede todo o entendimento. O que quer dizer exceder o entendimento? Que está acima de qualquer pensamento, de qualquer entendimento, que está acima do inexplicável. Sabe quando nos perturbamos porque não conseguimos entender o que está acontecendo na nossa vida? Não conseguimos entender por que certas situações acontecem, ficamos aperreados, preocupados, perturbados. E quando entregamos a Jesus isso e dizemos: Jesus, eu não quero mais isso para minha vida, ele, com o seu propósito, vai dizer: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aí Jesus está dizendo: ei, você não precisa carregar fardo. Você não precisa carregar esses pensamentos maus, esse sentimento ruim. Porque é um fardo para você. Carregue o meu, que é leve e suave. Jesus está dizendo a você que até agora tem feito as coisas do seu jeito.
tem feito conforme a sua vontade, grita, o seu desejo grita, seja por justiça do homem, vingança, até mesmo medo. A sua natureza humana está no controle da sua vida, mas Jesus, ele está te convidando, Jesus, ele está te chamando e dizendo: vem. Vem a mim, você que está cansado. Vem a mim, você que está sobrecarregado. Que eu quero te aliviar. Eu quero te dar paz que excede o entendimento. Eu quero fazer com que você se sinta leve, em paz, tranquilo. Porque no final foi para isso que Jesus veio. No final, Jesus veio para nos trazer essa paz. Jesus veio para nos tirar toda a culpa. Ele disse: ei, você não pode carregar esse fardo, porque eu já carreguei todo o fardo naquela cruz. Eu já carreguei todo o pecado, toda a culpa, toda a ferida, toda a dor naquela cruz, e você não pode carregar mais. Você está fazendo do meu sacrifício em vão na sua vida. Então faça com que o sacrifício que Jesus sofreu tenha efeito na sua vida. Não deixe que o sacrifício de Jesus seja em vão em você. Apesar dos desafios, apesar de tudo que nós passamos, não se compara com o que ele viveu. E sabe, não vamos tomar os nossos fardos para nós. Não. Jesus nos escolheu. Jesus nos escolheu. E ele vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E sabe por que poucos são os escolhidos? Porque poucos têm um coração disponível. Poucos reconhecem Deus como o centro da sua vida. Poucos renunciam a si mesmo, a sua vontade, para viver a vontade de Deus. Sabe que foi um escolhido na Bíblia que é um exemplo para nós? Davi. Davi, ele errou tanto na vida dele, mas ele não errava no mesmo erro. E sabe o que é mais incrível? É que ele dependia do Senhor. Davi, ele não dava um passo se assim não fosse a vontade de Deus. Davi, ele reconhecia o Senhor em tudo na sua vida. E nós precisamos seguir esses exemplos, que em meio ao caos, em meio à turbulência, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para aquele que veio para cumprir um propósito. E este propósito foi: pelas suas feridas, nós seremos sarados. Se quisermos, claro. Porque a Bíblia diz que Jesus, lá em Apocalipse, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Isso quer dizer que Jesus, ele não entra na nossa vida só se encontrar uma brechinha, sabe? Igual a Satanás e seus aliados. Não. Jesus, ele entra na nossa vida se permitirmos. Se dissermos: Jesus, vem, faz morada aqui. O Senhor é bem-vindo aqui, o Senhor é bem-vindo na minha mente, o Senhor é bem-vindo no meu coração, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Eu não quero agir conforme a minha vontade, mas eu quero agir conforme a tua vontade. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Quem disse isso foi João Batista. Os discípulos de João Batista chegaram: ei, João Batista,
Aquele que você disse que ia preparar o caminho, que inclusive é até uma profecia. Se eu não me engano, foi Isaías que falou. Isaías disse que iria vir alguém que iria preparar o caminho para Jesus, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João falam: você disse que ia preparar o caminho daquele homem, você é mais importante do que ele. Ele tá ali batizando as pessoas, ele tá ali chamando a atenção das pessoas, onde na verdade você, João Batista, que chegou primeiro. E aí sabe qual foi a resposta de João Batista? Ele disse que ele cresça e eu diminua. Sabe quando as situações quiserem te perturbar, as situações quiserem te tirar do foco que é Jesus, aí você grita bem alto, assim como João Batista gritou. Porque João Batista não deixou o seu ego, a sua soberba dizer: eu cheguei primeiro mesmo, eu que tenho que ser o centro. Vamos fazer como João Batista, gritar bem alto, dizendo para nós mesmos que Jesus é quem tem que crescer na nossa vida, que Jesus é quem tem que tomar o controle da nossa vida, que Ele cresça e eu diminuo. Quando a nossa mente estiver perturbada, é só você gritar que Jesus cresça muito alto e que eu diminua. Não permita que as perturbações da sua mente, as perturbações do mundo, as circunstâncias, toda essa situação, sabe, que vai acontecer na nossa vida, para que a gente tire Jesus do foco, a gente silencia essas vozes externas e as vozes da nossa mente também. E que possamos clamar a Jesus: vem, seja meu soldado que protege a minha mente, que protege o meu coração e que não deixa eu ser levado pelas coisas desse mundo. E o apóstolo Paulo vai até dizer, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Lá em Romanos 12:12. E assim você vai conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você quer conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Não se conforme com esse mundo. Você não é daqui. Jesus disse: ei, eu vou, mas eu vou preparar um lugar para você. Lá no céu, lá na mansão celestial, onde a rua é de ouro. Jesus disse: ei, não se conforme. Não fique preocupado com essas coisas desse mundo. E Jesus também vai dizer, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. E logo antes Jesus vai dizer que nem mesmo Salomão foi capaz de se vestir tão lindo como as flores do campo. E sabe quem cuida das flores do campo? Jesus, o nosso Pai. E Jesus também vai dizer que os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, mas eles comem todos os dias, porque o Pai cuida deles. E aí Jesus faz uma pergunta: será que você não é mais importante do que as flores do campo que o nosso Pai veste? Que nem mesmo Salomão foi capaz de se vestir tão lindo, tão radiante. Será que você não é mais importante do que o pássaro, que nem semeia e nem colhe? E eu te garanto que nós
filhos do Deus vivo, somos mais importantes. Somos muito mais importantes. Falando um pouco sobre quem é Jesus. Jesus, ele foi o primogênito de Deus. Por que foi o primogênito? Na verdade, o unigênito. Perdão. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Amém? A Diane falou amém, ó. Bom dia, Silvanildo. Ó. A Bíblia diz, lá em João 3,16. Diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito. O que quer dizer unigênito? Único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele era o único filho de Deus. Único. E aí, ele deixou de ser único, deixando lá o céu, tudo lindo, tudo perfeito. Pra quê, Dai? Pra se tornar homem. E tem até uma frase de Augusto Cury que ele diz: ele era rico e se fez pobre para de fazer os pobres ricos. Quem são os pobres? Eu e você. Pobres da presença de Deus, que nós não tínhamos. E através de Jesus nós tivemos a oportunidade de entrar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus, de ser a casa de Deus. Jesus se fez pobre para dar vida aos cativos do pecado, aos cativos das doenças, das feridas. E como nós já falamos, que ele veio para sarar, para nos trazer paz, para perdoar os nossos pecados. Esse foi o propósito de Jesus escrito lá em Isaías 53. E aí, ele deixa de ser o único filho para se tornar o primeiro. Por que o primeiro, Dai? Porque nós, que éramos apenas criaturas de Deus, através de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E sabe o que é mais incrível? É que Jesus não foi aquele irmão ciumento do tipo, eu tenho que ser o único filho. Eu tava falando com a minha amiga esses dias e ela tava dizendo que o filho mais velho estava com ciúmes do filho mais novo. E eu acredito que é da nossa natureza, sabe? Sentir ciúme, querer atenção só pra nós. E era isso que Jesus tinha no céu. Mas ele não estava preocupado com isso. Jesus não estava preocupado com o que ele tinha. Mas ele estava preocupado com nós. Ele estava preocupado com os doentes, com os cativos do pecado, sabe? Jesus estava preocupado não com o seu ego. Jesus não estava preocupado com a sua riqueza. Mas ele estava preocupado com a nossa vida. Jesus estava preocupado com... Nossa, meu filho ali, meu irmão, meu amigo, tá ali sofrendo e não tem ninguém pra ajudá-lo. Às vezes a gente é tão egoísta, né? Às vezes a gente só pensa na nossa vida, só pensa no nosso bem-estar.
nos nossos sonhos. E eu acredito que o sonho de Jesus foi: eu quero ajudar eles. Eles estão tão perdidos. Eles não sabem quem são. Eu preciso pagar o preço para que eles entendam quem eles são. E eles são filhos. Pai, eu quero tornar eles filhos também do Senhor. Porque eu sei o quanto é importante termos um pai. Jesus deixou o céu. Deixou a sua posição de único filho para nos tornar filhos de Deus. Então, eu quero te convidar hoje a deixar de lado toda soberba, a deixar de lado todo egoísmo, sabe? Pensando apenas em si, não pensando naquilo que Deus te chamou, não pensando naquilo que Deus, Ele conta com você. A única coisa que Jesus nos pediu foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Daí, o que é que eu preciso pregar? Quem é Jesus? O que Jesus fez na sua vida? O que Ele significa na sua vida? Qual foi a transformação que você teve através da vida de Jesus? Qual foi? Porque se eu for contar, a gente vai passar aqui o dia inteiro, ou talvez um mês. Se eu for contar o que Jesus fez na minha vida, a nossa vida precisa ser um testemunho vivo. E se ainda não é, busque. Diga: Senhor, eu quero que a minha vida seja um testemunho de quem o Senhor é. Eu quero que a minha vida seja uma manifestação da tua glória. Eu quero diminuir, Senhor, e eu quero que tu cresças. Eu quero ser um instrumento vivo nas tuas mãos. É isso que nós precisamos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Além de Jesus ser agora o primogênito de Deus, agora Ele está dizendo que é o caminho. Você que se sente perdido, você que não sabe para onde está indo, você que não sabe quem é, qual é a sua identidade, eu quero te convidar a conhecer e a viver intensamente no caminho. Porque para o perdido, ele acha. Talvez Jesus esteja te achando agora e está dizendo: ei, eu estou aqui na sua frente e eu quero te mostrar, através da minha vida, quem você é. E eu quero direcionar o teu caminho, o teu propósito. Eu sou a verdade. Não há mentira comigo. Não há falsidade. Eu sou a vida. Talvez vocês queiram morrer, sabe? Eu já me senti assim. Pode perguntar ao meu esposo. Teve dias que eu não quis acordar. Teve dias que eu quis ficar em cima da cama dormindo e eu não queria levantar. Teve dias que eu não me sentia mais viva e que eu não queria mais estar aqui. E sabe quem me encontrou? Jesus. E como eu amo falar dele. Sabe, eu lembro de um dia que eu tava estudando. E aí eu tinha uma mesinha, aquelas mesinhas, sabe, do governo?
tinha uma mesinha e de repente, minha gente, foi questão de milésimo, mas parecia que foi uma noite toda, sabe? E foi o seguinte: normalmente quando eu estudava para concurso, eu tentava trazer alguns exemplos da Bíblia, de Jesus, para que eu conseguisse fixar aquele conteúdo na minha mente. E nesses momentos de trazer Jesus, trazer a Bíblia como exemplo para poder fixar aquele conteúdo, eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu vi como se eu estivesse num restaurante de ouro, sabe? E quando eu olhava assim pro restaurante, eu, nossa, que restaurante lindo, todo de ouro. E quando eu olhava para a minha frente, estava Jesus. E era o olhar mais puro, mais doce, o olhar mais sincero, o olhar mais amoroso. Na verdade, é inexplicável, não tem como. Eu posso pegar aqui várias características, mas não tem como descrever o olhar de Jesus. Sabe o que é mais incrível? É que naquele momento, quando eu abri os olhos, eu comecei a chorar, eu me emocionei, meu Deus, que coisa linda! E o mais incrível é que nós, eu e você, nós temos esse olhar de Jesus todos os dias da nossa vida. Todos os dias Jesus está olhando para nós. E sabe o que é mais incrível ainda? É que ele não olha para o que a gente tem ou para o que a gente faz. Ele não está interessado com isso. Ele está interessado aqui no nosso coração. Lembra que eu falei sobre que poucos são escolhidos? Todos são chamados. Todos são chamados. Jesus, vinde a mim, você que tá cansado, sobrecarregado. Jesus não faz acepção de pessoa, ele chama todo mundo. Ele chama todo mundo, sabe? Mas poucos são os escolhidos por conta do coração. Coração que tá cheio de culpa, cheio de egoísmo, cheio de soberba, cheio de si. E que não tem espaço para colocar Jesus. Não tem espaço para só fixar os olhos em Jesus. Ediane falou: só a verdade, o caminho e a vida. Bom dia, maravilhosa, fica na paz. Amém, Ediane. Então, é isso, meus amores. Hoje nós falamos de Jesus, quem ele é, primogênito, o caminho, a verdade, a vida. Falamos sobre o propósito dele. O que é que foi o propósito de Jesus? Trazer paz para nossa vida, perdoar os nossos pecados, sarar as nossas feridas. E eu não vou dizer as feridas físicas. Claro que ele pode sarar as nossas feridas físicas, mas eu quero falar das feridas emocionais. Sabe? Quando nós fomos machucados por pessoas, quando nós fomos feridos e gerou uma ferida bem enorme aqui. Às vezes aqui no nosso coração, né? E Jesus veio para curar também essas feridas. Ele veio para nos tornar livres. Ele veio para nos amar, nos acolher. Lembra quando Jesus falou: se você me ama, você obedecerá os meus mandamentos? Lembra que Jesus falou isso? Então, quando ele fala isso, ele está dizendo que o amor não é palavras, não é choro, não é emoção. Não. O amor vai além disso. O amor é uma atitude, sabe? É uma decisão que você toma de dizer: eu vou seguir os mandamentos de Jesus. Entende? O amor não é só dizer: ai, eu amo Jesus. Aleluia. Quanto que o nosso coração está distante. Quanto que nós não temos a
coragem de tomar a decisão de dizer: Jesus, eu vou renunciar à minha vontade, eu vou renunciar ao meu eu, para fazer aquilo que o Senhor está me direcionando. Então, se o amor é atitude, Deus não disse só, eu te amo. Não. Aí a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus, ele sacrificou o seu único filho. Por conta do amor que ele tinha por nós. E que ele tem por nós. E ele sacrificou o seu único filho. Assim como Abraão iria fazer. Por amor a Deus. Porque amor é decisão. Amor é independente das circunstâncias. E Deus mostrou isso. Independente do sacrifício que Jesus iria sofrer, ele tinha que passar por aquilo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu lembro quando Jesus estava lá no Getsemane, a Bíblia diz que ele suou sangue. Segundo a ciência, quando acontece isso, é porque nós estamos num pavor enorme. E Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim essa dor. Afasta de mim esse medo. Estou apavorado, Pai. Afasta de mim isso. Imagina Deus de lá de cima olhando de Jesus assim. Imagina Deus olhando de lá de cima o seu único filho, apavorado. Mas tinha um propósito. Jesus tinha que passar por tudo que ele passou. E lá em Isaías vai dizer que, como um cordeiro, ele foi levado para um matadouro. Como um cordeiro, sabe o que significa cordeiro? É que ele não abriu a sua boca. Ele não fez enxame. Ele não fez zoada. Não. Ele foi como um cordeiro. Calado, humilde. Ele tem poder. Ele tinha e tem poder para fazer o que ele quisesse. Mas ele foi cumprir o seu propósito. Não pense que propósito não vai ter sacrifício. Tem sim. E muito. Não é pouco. Mas em Jesus somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo disse isso. Em Cristo somos mais do que vencedores. E Jesus fala, né? Vamos finalizar com esse versículo? Depois a gente vem com a tarefa e depois a gente vem aí com a oração, amém? Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. No mundo você vai sofrer, no mundo você vai passar por situações muito, muito difíceis. Mas tenha um bom ânimo. Porque eu venci. E o que Jesus quer dizer que eu venci? É porque ele vencendo, nós nos tornamos vencedores. Como o apóstolo Paulo disse, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, tome posse da sua identidade. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos para a tarefa? A tarefa do dia é... a tarefa do dia. Você pegar um papel. E você vai escrever o seguinte: eu sou filho de Deus. Eu sou amado pelo Senhor. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho a paz de Jesus.
Eu tenho tudo o que Jesus precisa. Eu tenho tudo o que Jesus me deu porque eu preciso. Eu quero que você faça isso. Para que nada mais te afaste do foco. Te tire do foco que é Jesus. Amém? Vamos fazer a oração para encerrarmos o dia de hoje? Assim oremos. Pai, a Te rendemos graças, a Te adoramos e exaltamos Teu santo nome. Obrigada, Papai, por mais um dia. Obrigada por o Senhor ter enviado Jesus para que a gente tenha paz. Sejamos livres de todo o pecado, toda culpa, todo fardo. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por ser tão forte. Por viver tudo que o Senhor viveu. Para que hoje a gente tenha vida. E vida com abundância. Obrigada por cumprir o seu propósito, Jesus. Nos ajuda a viver o nosso propósito. Nos ajuda, Jesus, a tomar o Senhor como exemplo da nossa vida. Nos ajuda a diminuirmos, assim como João Batista. Deixar que o Senhor cresça. Toma nossa mente, toma nosso coração, toma nossa vida. Nos guia no dia de hoje. E, Jesus, quero orar por cada um que esteve aqui na live, esteve aqui no nosso encontro. Entra com provisão, Pai do céu, sobre a vida deles. Ajuda os teus filhos a saírem das prisões que não pertencem a eles, que não precisa que eles passem por isso. Ajuda, Papai, os teus filhos a vencerem. Dá força. Oro também pelo povo, Senhor, do Rio Grande do Sul, para que o Senhor entre com providência na vida deles. Para que, Pai, o Senhor dê alívio, que o Senhor sare as feridas, dê a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor continue abençoando, prosperando o teu povo, para continuar ajudando, transbordando na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã às 7h30. Te esperamos para juntos estarmos falando da palavra de Papai. Amém?